Daqui a pouco eu vou estar orando pelos irmãos, mas eu quero trazer uma palavra ao teu coração ainda nessa noite, lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, versículo 10 em diante. Gênesis capítulo 21, versículo 10. É um texto bastante intrigante. Esse texto é um daqueles textos que, se a gente não tomar cuidado, a gente quer julgar pessoas, situações, usando a nossa mente de hoje, usando a nossa cultura de hoje, e não entendendo muitas vezes o que aconteceu na época, né? Então, eu sempre digo o seguinte, que nós não temos como julgar situações passadas, por mais estranhas que elas sejam, porque nós não estávamos lá, e nós não sabíamos como era viver naquela época, naquela circunstância, naquele contexto histórico. Mas Deus tem algo a falar conosco aqui, nesse episódio, que fala do momento quando Sara, ela intima Abraão para que Abraão mande embora Agar e seu filho. Então nós vamos ler aqui Gênesis 21, versículo 10 em diante. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se assentar em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então aqui, irmãos, começa a história de Ismael e Agar, no momento em que eles são obrigados a romper com Abraão e Sara, né? E hoje nós sabemos, irmãos, que de Ismael surgiu todas as nações muçulmanas, todos os povos islâmicos.
Então sabemos que, infelizmente, hoje, em função do nascimento de Ismael, existe um povo na terra que faz, vamos dizer assim, que faz guerra contra o povo de Deus, que faz guerra contra o Evangelho. Mas nós não podemos negar que esse menino, ele nasceu de Abraão, e havia uma promessa sobre a vida dele, porque era descendente de Abraão, e o Senhor cumpriu a promessa, porque Deus cumpre as suas promessas. Deus prometeu, então descansa, porque quem prometeu é fiel para cumprir a promessa. Deus, ele diz que se nós ficássemos firmes até o fim, se nós perseverarmos até o fim, permanecendo em Cristo, seremos salvos. Amém, irmãos? Quem acredita? Amém. Então aqui, irmãos, eu não vou me apegar a essas questões sobre diferença de promessas e de propósitos em relação a Isaac e a Ismael. Eu quero olhar para Agar e para Ismael como alguém que estava debaixo da bênção e da promessa de Deus. Eu quero trazer essa aplicação sobre a nossa vida hoje, né? É interessante que Agar e Ismael, eles tiveram que sair da casa de Abraão por ordem de Sara. Só que tudo começou lá atrás, quando Sara teve a brilhante ideia de que Abraão tivesse um filho com Agar, porque faltou fé. Faltou fé no seu coração, e faltou fé no coração de Abraão para acreditar que do relacionamento dos dois, Deus traria um descendente que seria Isaac. E aqui nós temos também uma lição para nós, irmãos. Todas as vezes que nós decidimos situações importantes da nossa vida, sem dependermos de Deus, sem buscarmos a Deus, e não agirmos por fé na palavra de Deus, nós estamos passando por uma possibilidade muito grande de errarmos, de cometermos um erro profundo, que vai trazer muitas vezes sofrimento para nós, e para aqueles que caminham conosco hoje, e talvez lá na frente. Então aqui, eles estavam ali consertando no presente um erro que foi cometido no passado. E às vezes, os nossos erros, eles nos acompanham, e chega um momento em que nós temos que tomar decisões sérias, que muitas vezes vão trazer dor, que muitas vezes vão trazer sofrimento, mas que precisam ser tomadas as decisões pertinentes para que Deus possa abençoar a todos. Eu vejo aqui, irmãos, todos estavam no deserto, era um momento de deserto, todos estavam no deserto, e tudo estava acontecendo ali naquele deserto de Parã. E o que eu penso aqui, irmãos, que muitas vezes no deserto, nós passamos pelo deserto, e enfrentamos provações no deserto, para que nós possamos crescer na fé e na dependência de Deus. Provações não são agradáveis, provações são situações que confrontam a nossa vida, que nos colocam muitas vezes dor no coração, mas às vezes elas são necessárias para que a gente possa depender mais de Deus do que de nós mesmos. Aqui nesse momento, Agar sai da casa de Abraão, e ela vai para o deserto com o seu filho, e ali naquele deserto, ela teve que depender de quem para sobreviver, irmãos? De quem, Carlinhos? De Deus. E se ela não dependesse de Deus, ela morreria. Ela morreria. Abraão ficou com o coração machucado, porque era seu filho, quer queira, quer não, era seu filho, que estava indo embora. Mas ele teve que depender de Deus. No deserto nós temos que confiar na soberania de Deus. No deserto nós temos que confiar na sabedoria de Deus. No deserto nós temos que confiar na providência de Deus. No deserto nós temos que confiar no agir de Deus. E às vezes nós passamos por desertos. Às vezes passamos por desertos
na nossa vida financeira, às vezes passamos por desertos na nossa vida familiar, às vezes passamos por desertos emocionais. E o que nós temos que fazer quando nós estamos passando por esses desertos? Confiar em Deus. Muitas vezes nós não temos outra alternativa, irmãos, a não ser confiar em Deus. Às vezes Deus nos deixa sem opções, para que Ele possa ser a única opção, para que Ele possa ser o único apoio da nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós temos vários apoios aonde nos apoiarmos, Deus se torna apenas mais um dos muitos apoios que nós temos. Mas muitas vezes Deus tira todos os apoios para que Ele seja o apoio. E aí você tem que depender dele. Você tem que depender da soberania de Deus. Você tem que depender da sabedoria de Deus. Você tem que depender da providência de Deus na sua vida. E quando você começa a entrar nessa situação, você cresce, você amadurece espiritualmente, você se torna uma pessoa muito mais centrada em Deus de forma racional. Você desenvolve uma fé muito mais racional do que uma fé muitas vezes emotiva. Por quê? Porque quando você está passando por momentos assim, não tem como ser emotivo. Você tem que crer e confiar e se lançar nos braços de Deus. No deserto, aprenda a depender de Deus. Existem momentos na nossa vida, irmãos, em que Deus, Ele vai permitir as provações chegarem. Eu não sei quantos estão aqui passando por algum tipo de provação, mas nenhuma provação vai chegar na tua vida sem a permissão de Deus. Porque não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita. Ou seja, o mesmo Deus que permite a provação é o Deus que tem a solução para a sua provação. O mesmo Deus que permite a provação é o Deus que entra com você na provação, para te dar a condição de você passar por ela. Quando o povo foi levado para frente do Mar Vermelho, muitos começaram a se desesperar, porque o mar estava na frente, à esquerda as montanhas, não tinha como, à direita os filisteus, e atrás os egípcios vindo com gosto de sangue na boca. Eles queriam matar o povo de Deus. Em outras palavras, mar na frente, filisteu de um lado, montanhas do outro, egípcios nas costas. Não tem saída. E aí a gente fala, mas foi o diabo que levou o povo para lá? Não, não foi. Foi Deus. Deus levou o povo naquela situação. Deus colocou o povo diante daquele beco sem saída. Deus colocou o povo diante do Mar Vermelho. Só que eu quero dizer uma coisa para você, querido, nessa noite, guarde isso no seu coração. Deus nunca vai te levar a um lugar de onde Ele não possa te tirar. Ele nunca vai te colocar em uma situação da onde Ele não tenha uma solução para te entregar e resolver a questão da sua vida. Então o povo precisava de uma saída, não tinha. O que Deus fez? Criou. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele criou do nada uma saída, de forma sobrenatural, de forma inimaginável. Ele criou uma saída para o povo, e o povo venceu aquela circunstância, saiu daquele beco sem saída. Aqui, irmãos, se você tem uma frase que diz assim, para você entender uma pessoa e a necessidade que ela está passando, se coloque no lugar dela. Eu, quando me coloco nesse texto aqui e olho para toda essa situação aqui, irmãos, é angustiante. Coloque-se no lugar de Agar. Ela é expulsa da casa de Abraão. Abraão dá um odre para ela com água, um pouco de pão, e ela entra no deserto. Irmãos, o deserto do Oriente Médio, ele chega a fazer 50 graus no dia. Você sabe o que é isso? 50 graus. A gente está aqui quase derretendo, chegando a 40 graus.
Agora você imagina 50 graus de calor de dia. E à noite? À noite ele desce a quase 0 graus. Ou seja, são situações extremas. De dia um calor infernal, e à noite um frio terrível. E tem momentos que a umidade relativa do ar, ela chega a 10%. Sabe aquela dificuldade para respirar? Isso é o deserto. Aí uma mãe e um filho vão para o deserto. Aparentemente é um suicídio, sim ou não, irmãos? Parecia que eles estavam caminhando em direção à morte certa. Mas a palavra de Deus diz que eles, mesmo naquela situação, cercado de um, vamos dizer assim, de um ambiente totalmente de morte, eles permaneceram em pé. E não somente permaneceram, eles venceram o deserto, avançaram, chegaram a um lugar seguro. E Ismael casou com uma egípcia. Por quê? Porque Deus estava naquele deserto. Porque Deus estava lá. Então eu quero dizer para você nessa noite, o mesmo Deus que permitiu que ela entrasse no deserto foi o Deus que tirou ela do deserto. O mesmo Deus que tem permitido situações difíceis na sua vida é poderoso para resolver todas elas. É poderoso para trazer a solução que se encaixa perfeitamente com a necessidade que você tem. Mas você tem que confiar em Deus. No deserto, aprenda a deixar para trás quem abandonou você, e aprenda a se apoiar no Deus que tem promessas para cumprir na sua vida. Agar, ela tinha duas opções: ou ela ficaria concentrada em Abraão, em Sara, remoendo a mágoa, remoendo no seu coração talvez algum sentimento de ingratidão, de desprezo, ou ela tinha outra opção: se concentrar em Deus e esquecer as coisas ruins e negativas que aconteceram no passado. Tem uma frase que diz que se você nunca deixa de olhar para trás, o seu passado nunca te abandona. Ou seja, se você nunca deixa as coisas do passado no passado, elas nunca te deixam também no presente. Às vezes situações ruins e negativas que precisam ficar no passado, tem muita gente carregando elas no presente. Agar, ela simplesmente foi para o deserto, e quando Deus começou a trabalhar no coração dela, ela deixou para trás o que tinha que ficar para trás, e ela concentrou a sua atenção em Deus. Ela concentrou a sua atenção no trabalhar de Deus, no agir de Deus e nas promessas que Deus tinha para a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, mais importante do que os ferimentos que alguém te fez no passado, são as promessas que Deus vai cumprir na tua vida hoje. São as promessas que Deus vai cumprir na tua vida amanhã. Mas se você ficar olhando para quem te machucou, para quem te feriu, para quem te abandonou, ao invés de olhar para o Deus que quer te abençoar, você não vai receber a bênção. Porque você precisa concentrar a sua atenção na direção certa. Você está aqui hoje para aprender que Deus cuida de você quando alguém deixou de cuidar de você. Amém? Salmo 68:5 diz: Pai de órfãos, juiz de viúvas, é o Senhor no seu santo templo. Filhos que não tiveram pais ou mães encontram pai em Deus. Viúvas que não tiveram apoio encontram em Deus um defensor, um juiz que guarda, que luta as suas causas. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus cuida dos órfãos e das viúvas. E se você vai lá em Tiago, capítulo 1:22, diz que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva na sua necessidade e manter-se limpo da corrupção do mundo. Em outras palavras, Deus está dizendo que Ele quer que aqueles que têm condição cuide de quem não tem
condição. Por quê? Porque Ele cuida, e Ele faz os outros cuidarem também. Ele cuida e faz com que pessoas cuidem, né, do órfão e da viúva. Agar, ela não tinha família, ela não tinha ninguém que era por ela, ela não tinha um pai, ela não tinha uma mãe, ela não tinha nenhum parente em quem ela pudesse buscar abrigo. Você parou para pensar nisso, irmão? Ela era uma mulher sozinha, com um filho, no deserto. Só que lá naquele deserto, Deus acolheu aquela mulher e disse: eu vou te sustentar até o fim. Eu quero dizer para você nessa noite, que esse Deus, Ele faz o mesmo com você, Ele faz o mesmo comigo. Às vezes a gente se sente só, às vezes a gente se sente desamparado, humanamente falando, mas se faltar apoio de pessoas, não vai faltar apoio de Deus na tua vida. Amém? Não vai faltar apoio de Deus na tua vida, não vai faltar cuidado de Deus na tua vida. Então fica firme na presença de Deus. No deserto, aprenda que ao invés de desistir, você pode se levantar e avançar com a ajuda de Deus. Quem já pensou em desistir de alguma coisa na vida aí? Levanta a mão aí. A gente pensa em desistir. A gente pensa em desistir de emprego, a gente pensa em desistir da igreja. Tem gente que já pensou em desistir do casamento. Às vezes a gente pensa em desistir de coisas importantes da nossa vida. Agar também passou por isso, irmãos. A Bíblia diz que ela ficou a mais ou menos 50 metros do seu filho, colocou ele debaixo de uma árvore, e a cerca de 1 tiro de ar, ela ficou distante, porque ela não queria ver seu filho morrer. Mas no coração dela, ela já estava, vamos dizer assim, aceitando que ele morreria. Sabe que é aquela situação assim, eu estou jogando a toalha, eu estou desistindo, não tem mais jeito. Era assim que ela estava. Só que o Senhor fez ela mudar de atitude. O Senhor falou: não, levanta, você pode levantar, você pode se colocar em pé, não desista agora, não desista nesse momento. Por quê? Porque não é a derrota que vai acontecer aqui na sua vida. Deus tem vitória para você. Mas levanta, lute, avance. Às vezes nós olhamos para as dificuldades e queremos desistir, porque achamos que não tem mais jeito. Não tem jeito para mim, não tem jeito para você, mas tem jeito para Deus. Deus tem jeito para situações sem jeito da nossa vida. Deus tem, irmãos, solução para situações sem solução da nossa vida. E muitas vezes o Senhor, Ele precisa trabalhar no seu coração para impedir você de desistir. Talvez aqui nessa noite alguém veio a este lugar porque está tentado a desistir, e o Senhor está dizendo: você não vai desistir, porque nessa noite eu estou te levantando, estou te dando forças, estou dizendo que você pode avançar e conquistar e ir adiante. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Não desista. Não desista porque está difícil. Não desista porque é complicado. Não desista porque parece que não tem solução. Não desista, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Às vezes a gente olha para uma situação dentro da nossa casa, às vezes para a condição de um filho, uma situação que a gente está vivendo dentro da nossa família, e a gente fala: não tem jeito. Deus fala: não desista, porque eu não desisti. Não desista, porque eu ainda vou fazer algo novo aí.
Não desista, porque eu ainda sou Deus para abençoar a sua vida. Eu sou Deus para entrar nessa situação. E quando eu entrar, tudo vai mudar. Amém, irmãos? Tudo muda. Aprenda com o Senhor que a gente não deve desistir. A gente pode se levantar, a gente pode ir adiante. No deserto, aprenda que quando os seus recursos acabarem, você ainda conta com os recursos de Deus. Às vezes, irmãos, as nossas forças acabam, às vezes o nosso ânimo acaba, às vezes os nossos recursos acabam, porque nós somos limitados. Mas o Senhor, Ele tem um depósito, irmãos, Ele tem um depósito ilimitado de força para te dar. Ele tem um depósito ilimitado de poder para te dar. Ele tem um depósito ilimitado de recursos para te dar. Houve um momento em que a água do odre acabou. Houve um momento em que o pão que estava na sacola, na mochila que eles levaram, acabou. Só que quando acabou, o Senhor mandou um anjo, e o anjo levou eles até um poço de águas, e a água daquele poço não acabou. Porque, irmãos, porque aquilo que é nosso, aquilo que nasce em nós, aquilo que é proveniente do homem, acaba, mas aquilo que provém de Deus não acaba. Aquilo que é do Senhor, aquilo que é provisão de Deus, não acaba, porque os recursos de Deus não acabam. Eu quero dizer para você nessa noite, no teu deserto existe um poço da parte de Deus, aonde você vai receber da parte de Deus o que você precisa para saciar a sua sede, para saciar a sua fome, para saciar a sua necessidade de solução e de livramento. Existe um poço inesgotável de recursos da parte de Deus para você. No seu deserto existe uma provisão constante da parte de Deus. Amém? No deserto, aprenda que o teu clamor, ele é ouvido no céu, e do céu Deus envia uma solução para a terra. Não perca de vista o valor das suas orações. O anjo do Senhor disse para Agar: Deus ouviu a voz do menino, Deus ouviu o clamor do menino. O teu Deus te ouve. Amém? Fala para o seu irmão aí: o teu Deus te ouve. Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua súplica, Ele ouve você, Ele sabe o que você precisa. Clame a Ele. Por isso o Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei, e lhe mostrarei coisas firmes e ocultas que não sabes. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, o que diz a Bíblia, irmãos? Abrir-se-lhe-á a porta. Então, quando você clama, o Senhor ouve o seu clamor. O seu clamor chega ao céu, e do céu vem a provisão para a terra. Então, no deserto, aprenda a clamar, aprenda a orar, aprenda a confiar no poder da sua oração. Clame ao Senhor, apresenta diante do Senhor a sua causa, a sua demanda, e o Senhor te dará a resposta em nome de Jesus. No deserto é permitido sentir medo, mas não é permitido se deixar governar pelo medo. Agar sentiu medo, irmãos, em relação ao seu filho? Mateus, você acha que Agar sentiu medo? Com certeza, irmãos. Ela sentiu medo de perder o seu filho, ela sentiu medo de que o seu filho morresse. E às vezes passamos pela experiência do medo. O medo daquela mulher era que ela perdesse o seu filho. Qual é o medo
que muitas vezes está no teu coração? Qual é o medo que muitas vezes está dentro de você, tentando tirar a tua paz e o seu sossego? Sentir medo não é pecado. Todo ser humano natural, saudável, sente medo. O problema é quando a gente se entrega ao medo. Agar sentiu medo, mas quando Deus começou a falar com ela, o medo foi embora e entrou a fé. Ela trocou o medo pela fé. Ela substituiu o medo pela fé. Aonde o medo estava querendo reinar, passou a reinar a fé. E através da fé, ela viu o milagre acontecer. Quero dizer para você nessa noite: passe pelo medo, mas não permita que ele seja mais forte ou maior do que a sua fé. Vença o medo pela fé. Como é que nós vencemos a pandemia, irmãos? Com medo ou com fé? Como é que você chegou até aqui? Foi o medo ou a fé que te trouxe até aqui? Quantas pessoas, irmãos, se entregaram ao medo e ficaram no meio do caminho? Sabe por que, irmãos, o medo ele é um problema? Quando ele se torna excessivo, quando ele sai daquela medida saudável e ele se torna excessivo na nossa vida, porque o medo ele começa a te debilitar. O medo ele começa a debilitar você emocionalmente, fisicamente. Eu lembro de uma médica que falou que o medo ele começa a produzir um hormônio que começa a debilitar a sua capacidade e diminuir a sua imunidade. Ou seja, o medo ele começa a te afetar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, quando você olha para a Bíblia, pessoas que se entregaram ao medo, você vê que elas não saíram do lugar, não tiveram vitória. Saul, por exemplo, ficou 30 dias vendo Golias desafiar os exércitos de Israel, dominado pelo medo. Enquanto o medo estava dominando, nada acontecia. A vitória que Deus queria dar não se manifestava, não se manifestou, até que apareceu um baixinho corajoso. Quem é esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Alguém precisou se levantar com coragem. Quando Davi se levanta com coragem e enfrenta o gigante, a vitória vem. Por quê? Porque no coração dele a fé estava maior do que o medo. Qual é o medo que tem vindo ao teu coração nesses dias? Qual é o medo que tem te tentado tirar a tua paz? Ai, pastor, estou com medo do aumento do preço da gasolina. Estou com medo, pastor, da situação econômica do país. Estou com medo, pastor, que as coisas vão piorar. Irmão, eu só tenho uma coisa para dizer para você: venha o que vier, nada vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja do Senhor prevalece. No passado, irmãos, teve perseguição, teve todo tipo de situação contra a igreja, contra os crentes. E quanto mais se batia nos crentes, mais a quantidade de crente aumentava. Eu quero dizer para você, querido, a perseguição não matou a igreja, né? O Coliseu também não matou a igreja. Os leões, tem um cântico que diz, né? Está sendo muito cantado nesses últimos dias. Os leões não mataram a igreja. Venha o que vier, existe um Deus para te guardar. Existe um Deus para fazer diferença na sua vida. Em último lugar, irmãos, aprenda com Deus que no deserto é possível sonhar e realizar sonhos em Deus. Amém? Quem tem sonhos aí? Quem tem projetos? O deserto não impediu Ismael de sonhar e de realizar sonhos. O sonho de se casar
o sonho de se tornar um grande homem na terra, tudo isso aconteceu, mesmo passando pelo deserto, mesmo passando por aquela dificuldade. O deserto não vai matar os teus sonhos. É possível passar pelo deserto sonhando e vendo os sonhos se tornarem realidade, se nós não perdermos a nossa fé. Quem recebe essa palavra aí? Fica em pé nesse momento. Eu vou orar por você. Eu já vou chamar primeiro a minha sogra aqui na frente. Quem mais precisa de oração, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, pela sua vida. Eu vou estar ministrando no nome de Jesus a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas saia do seu lugar e vem aqui demonstrar ao Senhor a sua fé. Oh, decanta lamaço e andaramaço.